Os cartazes nas fachadas de empresas já confirmam começou a temporada das férias coletivas em diversos empreendimentos. Quais são as regras, então, previstas na legislação trabalhista nesse caso? Estou recebendo aqui a advogada especialista no assunto, Maiara Bispo. Maiara, obrigada pela presença aí no último dia do ano, todo mundo viajando e você atendeu o nosso chamado. Obrigada, eu que agradeço. Um bom dia para todo mundo e vamos falar sobre as férias. É muito comum, né, Maiara? A gente percebe que todo ano, isso não é novidade, muitas empresas optam por essas férias coletivas. Existe um motivo para isso? Com certeza. É o que eu comento, o final do ano é um momento que tudo para. Muitas empresas ficam travadas, então às vezes você até quer atender o seu cliente, mas você não consegue por conta de demanda que outra empresa fecha ou o setor que fecha, então é muito normal fazer isso. E eu sempre oriento os meus clientes a, se puderem, dar a férias coletivas. É mais barato, vamos dizer assim? Eu digo que planejamento é melhor. O planejamento da empresa fica melhor. Por quê? Porque daí durante o ano você tem menos dias para tirar as férias dos funcionários. Porque as férias são 30 dias, né? Se você faz as férias coletivas agora, que é um momento que muita coisa fecha, muita coisa você não consegue dar andamento, para o ano que vem você tem essa possibilidade, por exemplo, do seu funcionário tirar menos dias. Não que ele vai reduzir esses 30 dias, tá? Para deixar bem claro. Sim. Que, na verdade, o planejamento fica melhor na parte da empresa mesmo. Até porque ele já tem, lógico, existe uma previsão de férias ali no planejamento orçamentário, né? No custo que isso vai ter. Mas você colocar tudo junto, faz diferença ou não? Na verdade, não é que vai fazer diferença. Normalmente entre outubro, novembro, as empresas já começam a fazer esse planejamento financeiro para o próximo ano, né? E claro que entra essa questão das férias. Qual que é o problema? O problema é que se eventualmente você tem muitos funcionários e há esse vencimento das férias, você pode ter setores que vão ficar desfalcados. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma produção, eu tenho determinadas máquinas, ou eu tenho até setor administrativo, por exemplo, RH, DP, que é um setor que roda muito o mês inteiro, tem muita demanda o mês inteiro, acaba dificultando até o andamento da empresa. Então, quando você consegue programar as férias coletivas, que é um momento em que muita coisa não vai funcionar e que você tem essa possibilidade, fica melhor para o planejamento da empresa para o próximo ano. No que o empregador tem que se atentar quando ele faz essa opção pelas férias coletivas, em termos de legislação mesmo? Tem que ser os 30 dias? O que ele tem que pagar? Como é que funciona? É muito boa essa pergunta, porque assim, é a maior dúvida que toda empresa tem, né? Eu vou dar férias coletivas, mas meu funcionário acabou de entrar, como é que eu vou fazer isso? Verdade. Como que ele vai sair? Tem menos de um ano Tem menos de de casa. um ano, isso. Então, assim, você consegue antecipar essas férias, o que você faz? Você modifica a data, né, que a gente fala do período aquisitivo dele, que é um termo, né, técnico. Você muda essa data, então dá a possibilidade de tirar as férias. Você vai fazer de que forma que você faz isso? Aqui é uma dica boa, porque você vai 30 dias antes, você já tem que estar com essas datas todas corretas. Então, assim, olha, eu vou tirar férias coletivas, por exemplo, do dia 20 de dezembro ao dia 15 de janeiro, né? Você tem que informar o sindicato da categoria, tá? Dos empregados, tem que fazer um comunicado. Você tem que comunicar também ao Ministério do Trabalho, informando que vai ter férias coletivas na sua empresa. E, além disso, colocar em edital, ou seja, em local visível na sua empresa, que vai ter férias coletivas de tanto a tanto. Tá? Eu sempre oriento também que, se eventualmente, hoje muitas empresas têm o RH digital, né, da própria empresa, que com login e senha o funcionário acessa cartão ponto, acessa Olerite, para ficar evitando muito papel, colocar também essa informação, se a empresa tiver o RH digital, colocar essa informação também nos dados de comunicação da empresa, ou seja, às vezes e-mail ou esse aplicativo de RH digital, para que não tenha dúvidas de quando que vai ser essas férias. O empregado, ele pode se recusar a aceitar essas férias coletivas ou não? Não existe essa possibilidade de recusa, tá? O empregado, as férias, na verdade, quem determina as férias é o empregador.
tá? Então, é a empresa que vai determinar as férias do empregado. O que acontece muitas vezes? Existe e são feitas negociações. Então, às vezes, o empregado quer sair tal data, a empresa consegue conceder isso. Então, é uma conversa, né? Eu sempre falo, nada melhor do que você ter um bom relacionamento com o seu empregado e você conseguir ter esse acesso, né, de negociar a data de férias, exceto as férias coletivas. As férias coletivas, realmente, a empresa vai determinar e não tem como ele se negar a sair. Um ponto importante é saber que as férias coletivas é assim, eu não posso dar para uma pessoa, tá? Férias coletivas, ou você faz a empresa inteira, ou um setor inteiro, tá? Ou você não faz. Então, isso tudo, quando você vai fazer a informação para o sindicato, para os funcionários, você tem que saber muito bem onde que vai ser essas férias coletivas, quem que vai tirar, qual é a data, né? E o pagamento também, né? Lembrar que tem que ser feito o pagamento de férias. Mas, por exemplo, o funcionário, né, como você falou, ele é obrigado a aceitar essa data das férias coletivas, minha empresa fechou, mas eu tenho uma viagem marcada para julho do ano que vem. Existe essa possibilidade de flexibilização, de negociação, abrir exceções? Se eventualmente sobrar dias, né, dessas férias coletivas, porque normalmente não tiram 30 dias, tá? Normalmente são 10 dias, 15 dias, né? Vai sobrar. Aí você pode tentar negociar com o seu empregador. Só que pode ser que ele não aceite, né, essa liberação, vamos dizer, ele não consiga fazer essa liberação por uma questão também de programação da própria empresa, de fluxo de trabalho da própria empresa. Agora sim, lógico, essa pergunta que eu vou fazer, ela é mais ligada à economia do que ao direito trabalhista. Para a economia de uma cidade, né, e o giro mesmo, é interessante ter empresas fechadas durante tanto tempo, porque representa um bom tempo, né, Mayara? Se a gente já estranha um feriado prolongado, imagina 15 dias, aí você vê a cidade com aquele monte de porta fechada. Na sua avaliação, isso ainda assim é positivo? Eu falo assim, a gente sempre vai ter dois lados, tá? O primeiro lado seria positivo, por quê? Porque a empresa, ao dar férias coletivas, querendo ou não, ela paga esse valor a mais para o funcionário, então vai circular mais dinheiro ali no mercado. O funcionário, ele vai fazer uma viagem, ou ele vai comprar mais no comércio, ou ele vai sair para jantar com mais frequência. Então, ele vai ter um capital maior nesse período para poder ali gastar, seja na cidade ou seja viajando, né? Agora, do ponto de vista comercial, que vamos dizer assim, que é uma loja às vezes que está aberta, aí não é interessante. Por quê? Porque é o momento que às vezes a pessoa que está com um dinheirinho a mais pode ir no seu comércio para poder gastar, o que a gente pensa, né? Para poder gastar o dinheiro ali, né? Só que assim, é por isso que é muito importante quando o empresário vai dar as férias coletivas, vai fechar ali esse período, é muito importante ele avaliar isso. O que é mais interessante? Eu diluir essas férias durante o ano, ou é mais importante eu ficar aberto porque eu tenho um movimento maior? E aí vai depender do segmento. Então, eu acredito que varejo, atacado, agora não seria interessante. Para quem que é interessante? Para empresas, por exemplo, movelaria, vidraçaria, serralheria. Por quê? Porque, querendo ou não, uma coisa está vinculada com a outra nesses setores. Sim, entendeu? É verdade. É muita dica bacana aqui. Muito obrigada, Mayara, pelas dicas que você deu. Quero desejar um feliz ano novo. Quero dizer que eu já estou usando a sua agenda. Eu ganhei de presente uma agenda 2026. Já comecei a programar meu 2026. Espero que você esteja mais vezes aqui. Eu que agradeço, eu quero desejar para todos, para você e para todo mundo um feliz ano novo, que 2026 seja repleto aí de coisas boas, que o comércio aumente as vendas, né? A gente torce muito para isso, a gente quer Londrina lá em cima e todo mundo também, né? Eu acredito que quando a gente tem as pessoas com um poder aquisitivo maior, tudo gira melhor e vamos torcer para ano que vem ser esse ano espetacular. Maravilha, obrigada, Mayara.